No Brasil, existe um trem que circula por viadutos com mais de 100 metros de altura e passa por túneis que são verdadeiras obras de arte da engenharia. Este é o Trem dos Vales, no Rio Grande do Sul. Nós andamos nele e hoje vamos te levar para conhecer essa viagem incrível. Bem-vindos a bordo de mais um vídeo na Trilha dos Trilhos, André Geringer aqui, e hoje a gente vai conhecer o Trem dos Vales, que circula na Ferrovia do Trigo entre as cidades de Mussum e Guaporé, lá no Rio Grande do Sul. Essa viagem é uma das mais bonitas que alguém pode fazer a bordo de um trem aqui no nosso país. Eu considero ela no nível, ou até um pouquinho acima, do famoso trem de Morretes, que circula na Serra do Mar Paranaense entre as cidades de Curitiba e Morretes, na ferrovia que termina em Paranaguá. Na verdade, seria uma tarefa bastante ingrata ter que escolher apenas uma dessas duas viagens para eleger como a mais bonita do Brasil, já que ambas circulam por trechos de mata muito bem preservada, com a natureza quase intocada, e por dezenas de obras de arte e de engenharia. Mas é exatamente no quesito obras de arte e de engenharia que eu acho que a viagem do Trem dos Vales fica um pouquinho na frente da viagem do trem de Morretes. Ao longo de 46 quilômetros de viagem, o Trem dos Vales passa por 23 túneis e 15 viadutos, com destaque para os viadutos Mula Preta e Pesseguinho, que são viadutos com altura próxima dos 100 metros. Com um detalhe, esses viadutos eles não têm guarda-corpo na lateral dos trilhos, e os dormentes são completamente vazados. Então, olhando para baixo, você vê a copa das árvores lá no fundo dos vales. Contando com apenas alguns refúgios na lateral, para que caso você encontre um trem durante a sua travessia, você tenha onde se esconder. Porém, esses refúgios eles ficam suspensos no ar a praticamente 100 metros de altura. Então, se tem uma coisa que eu realmente não queria experimentar, é ter que ficar nesse pequeno espaço, com toda essa altura, e com um trem passando com toda a estrutura balançando. Eu mesmo já tive a oportunidade de atravessar o viaduto Mula Preta a pé, no dia que eu fui gravar essas imagens que vocês estão vendo. E eu confesso que, mesmo sabendo que eu tinha autorização para atravessar o viaduto, que não ia vir nenhum trem no período em que eu estava por ali, é uma sensação bastante tensa. Quando a gente está ali no meio, eu cheguei a sentir as pernas darem aquela bambeada, aquela sensação de altura. E olha que eu sou uma pessoa que é bastante acostumada com altura. Além desses dois viadutos, tem também o viaduto 13, conhecido como Viaduto do Exército, e a gente já falou dele por aqui. O viaduto 13, quando foi inaugurado, ele tinha 143 metros de altura, e na época da inauguração, em 1978, ele era o segundo viaduto ferroviário mais alto do mundo, atrás apenas do viaduto chamado Mala Rijeka, que tem 198 metros e fica lá em Montenegro. Porém, atualmente, ele já perdeu essa segunda posição, já existem vários outros viadutos muito maiores do que ele, são vários acima de 250 metros e alguns que já passam dos 300 metros de altura. A grande maioria desses viadutos gigantes fica na China, com uns 2 ou 3 lá na Índia. Atualmente o viaduto 13 ele se encontra na 50ª posição entre os viadutos mais altos do mundo. Só para se ter uma ideia da altura desse viaduto, ele tem praticamente a mesma altura do famoso prédio do Banespa, lá em São Paulo, o edifício Altino Arantes. Se você descontar o mastro, o Banespão caberia praticamente no vão embaixo do viaduto 13. Voltando a falar do Trem dos Vales, ele é um trem sazonal, ou seja, ele não circula durante o ano todo. Agora em 2023 ele está chegando na 5ª edição e cada vez mais ele tem atraído público e principalmente turistas para uma região que não tinha o seu potencial muito bem explorado. Falando de turismo, a cidade mais conhecida da região é Guaporé, que muita gente já deve ter ouvido falar. Mas se a gente perguntar um atrativo turístico de Guaporé, você saberia dizer?
E se a gente falar de outras cidades ainda menores, como Serafina Correia, Mussum, Dois Lajeados, Vespasiano Correia, são cidades muito simpáticas, muito acolhedoras, que praticamente, se você não mora na região, se você nunca passou por lá e se você não é um entusiasta de ferrovia, dificilmente você vai conhecer. E são cidades que valem muito a visita. Eu mesmo só fui conhecer essa região em 2015, exatamente porque eu tinha ido visitar o Viaduto 13 e conhecer um pouquinho mais da Ferrovia do Trigo. E o interessante é que quando eu cheguei lá, eu acabei descobrindo que a maior parte das pessoas que visitam aquela região tem como intuito conhecer um pouquinho mais da Ferrovia do Trigo ou até se aventurar fazendo caminhadas pelos trilhos. E aqui vale um parênteses muito importante. Apesar de ter pouco movimento de trens, a Ferrovia do Trigo ainda é uma ferrovia ativa, ou seja, trens de carga circulam regularmente, geralmente uma vez por dia em cada sentido. E é claro que é muito bacana a gente ver de perto essas pontes, esses túneis, esses viadutos, porém, se aventurar sobre os trilhos sem saber o que você está fazendo, sem conhecer a movimentação de trens, sem ter ideia de uma operação ferroviária, pode te colocar numa situação de risco iminente. Entrar em um túnel ou em um viaduto sem saber se um trem está vindo é colocar literalmente a sua vida em risco. O que acontece é que, como é muito difícil fiscalizar toda a extensão de uma ferrovia, as pessoas acabam se arriscando, se aventurando, vão passear pelos viadutos, entram nos túneis, e isso já causou alguns incidentes. Já aconteceu de trem ter que parar em cima de viaduto para esperar as pessoas saírem. Tinha gente que acampava, fazia churrasco, amarrava corda de rapel nos próprios trilhos, e isso era praticamente um atentado à segurança. Então, esses incidentes acabaram fazendo com que a Rumo reforçasse a Rumo, que é a concessionária, né, responsável pela operação da Ferrovia do Trigo, ela deu uma reforçada na segurança, principalmente nos viadutos e túneis mais conhecidos, como o 13, o Mula Preta, o Pesseguinho. E durante algum tempo, inclusive, o acesso ao viaduto 13 ficou fechado com segurança 24 horas por dia nos dias de maior movimento, principalmente nos finais de semana e feriados. Hoje existe um acordo meio que informal entre a Rumo e as prefeituras da região para que os trens só circulem à noite na Ferrovia do Trigo, porque à noite tem menos risco de ter pessoas em cima dos viadutos, então preferencialmente os trens circulam pela Ferrovia do Trigo à noite. Porém, nada impede que um trem que tenha se atrasado no dia anterior acabe tendo que circular durante o dia. Então, ainda é um risco muito grande de você encontrar um trem durante o dia na Ferrovia do Trigo. Por isso que eu disse que se você não sabe o que está fazendo, é melhor não arriscar. E foi de olho na vontade que as pessoas tinham de conhecer de perto essas obras de arte e de engenharia que surgiu o Trem dos Vales. Esse trem ele ficou 20 anos na fase de projeto antes de sair do papel. Para que ele saísse do papel, foi feito uma parceria entre as secretarias de turismo da região e a ABPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. A ABPF é uma entidade que tem como principal objetivo manter viva a história das ferrovias no Brasil. Então, o que entra de renda como bilheteria e também com a semestralidade que os associados pagam, é revertido para que seja feita a aquisição de mais material, principalmente vagões e locomotivas, e também para restaurar estações históricas, cuidar dos trechos, para que as locomotivas que já estão preservadas, assim como os vagões e carros de passageiros, sejam restaurados e colocados para rodar. Eu costumo brincar que é como se fosse um museu em que a gente visita as obras de arte, mas depois que a gente visita, a gente embarca nelas e sai passeando pelos trilhos, o que é uma coisa muito legal de se fazer. No Trem dos Vales, a locomotiva escolhida é uma EMD G12, que é uma das locomotivas a diesel que mais fizeram sucesso por aqui no Brasil.
não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. É uma locomotiva que foi amplamente utilizada. O ronco do motor dessa locomotiva é um dos mais bonitos de se ouvir. Quando a gente andou no Trem dos Vales, a G12 estava com a pintura da Rede Ferroviária Federal, que é bastante icônica. Porém, como ela circula num trecho que originalmente pertenceu à Aviação Férrea Rio Grande do Sul, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a BPF optou por repintar essa locomotiva com as cores dessa ferrovia histórica que foi tão importante para o Rio Grande do Sul. Então, atualmente, essa locomotiva está com uma pintura diferente. E além da G12, que é uma locomotiva histórica, também há vários carros de passageiros igualmente históricos. São vários carros de madeira que originalmente pertenceram à Aviação Férrea Rio Grande do Sul, alguns feitos originalmente para operar na ferrovia, são projetos feitos na oficina da Aviação Férrea Rio Grande do Sul, com destaque para o carro de Getúlio Vargas, que era onde o Getúlio Vargas viajava quando ele viajava na Aviação Férrea. E também, curiosamente, é o carro onde a gente dormiu. A gente, quando eu digo, é porque estávamos a Leda e eu, além do Cadu, nosso grande amigo lá do Rio Grande do Sul, a gente dormiu dentro do carro de Getúlio. A gente improvisou uma caminha ali. Eu vou ver se tem foto aqui e vou postar aqui no vídeo. E após passar a noite no carro, que era o carro do ex-presidente Getúlio Vargas, a gente teve a oportunidade de viajar nele pelos trilhos da Ferrovia do Trigo, na viagem de 46 quilômetros entre Guaporé e Mussum. Um outro detalhe legal é que nas estações tem toda uma estrutura montada para que os turistas possam conhecer um pouquinho mais da região, que é muito famosa pela produção de vinhos, pela culinária bastante desenvolvida. Então nas estações tem música ao vivo, tem food truck, tem degustação de vinho, tem várias coisas legais que vale a pena conhecer também. Voltando a falar da viagem, eu já citei os viadutos famosos, o Viaduto 13, o Pesseguinho, o Mula Preta, mas também tem túneis muito interessantes, alguns bastante longos, com mais de 1 quilômetro de extensão, e talvez o que mais chama atenção seja o túnel que fica antes do Viaduto 13, no sentido Guaporé para Mussum. Ele é conhecido como Túnel das Janelas. Por quê? Nesse túnel, bem no meio dele, tem uma estrutura de concreto que forma como se fossem janelas. Esse túnel esconde um segredinho. Não é apenas um túnel, mas são 2 túneis com essa estrutura de concreto no meio. Essa estrutura ela faz a ligação entre os 2 túneis e protege a ferrovia de sedimentos que podem cair. Esse trecho ali, ele tem um grande paredão de pedra e desse paredão poderia rolar algum material, poderia cair alguma coisa e ficar no lastro da ferrovia, bem no meio dos trilhos. Dependendo do tamanho de uma pedra que eventualmente caia, isso pode causar um acidente, pode descarrilhar um trem, e isso é um grande problema. Para evitar que caia algum tipo de material, tem essa estrutura, então alguma coisa que caia do paredão vai ser jogado para longe da ferrovia. Então, o túnel com as janelas é mais um dos pontos que vale a pena ser observado durante a viagem do Trem dos Vales. Logo depois do túnel com as janelas, no sentido de Guaporé para Mussum, está o Viaduto 13, que a gente já falou lá no começo do vídeo, que é um dos pontos onde o trem faz uma pequena parada para que as pessoas possam fazer as suas fotos, para que possam fazer os seus registros em vídeo e curtir um pouquinho mais a beleza da estrutura. Depois do Viaduto 13, o trem também faz uma parada rapidinha lá no Viaduto Mula Preta, que, na minha opinião, é ainda mais interessante, porque como não tem nada na lateral do viaduto, você sente como se você estivesse literalmente no ar. Nessas paradas, a gente também tem a oportunidade de refletir sobre o tamanho do desafio que foi tirar do papel uma ferrovia como essa. E aí a gente tem que ressaltar também a qualidade da engenharia brasileira, que por muitas vezes ela é meio que subestimada, mas foi responsável por, quando a gente fala de ferrovia principalmente, por verdadeiras obras de arte, como a ferrovia de Curitiba-Morretes, que a gente falou lá no comecinho, como a funicular de Paranapiacaba, que venceu o grande desnível entre o Planalto e a Baixada Santista, né?
além, é claro, da própria Ferrovia do Trigo. Falando da Ferrovia do Trigo, ela é a EF 491, EF de estrada de ferro. Para quem não sabe, as estradas de ferro, assim como as rodovias, também têm as suas siglas. Então a gente tem lá BR-101, BR-116, as estradas de ferro seguem o mesmo padrão. E a Ferrovia do Trigo, particularmente, tem uma história bem interessante porque ela começou a ser pensada lá no século XIX, na época que o Brasil ainda estava naquela fase de transição entre monarquia e república. Nessa época, as estradas de ferro eram a principal forma de se escoar grandes cargas a grandes distâncias. E aí o Rio Grande do Sul começou a pensar numa forma de transportar esses grandes volumes, essas grandes cargas do interior do estado para a capital Porto Alegre, e de lá as cargas seguiam para exportação. Para se ter uma ideia do ganho que seria transportar essas cargas por ferrovia, a viagem da região norte e noroeste do Rio Grande do Sul até Porto Alegre, por estradas, tinha mais ou menos 680 quilômetros, enquanto por ferrovia a projeção era que essa distância fosse diminuída para pouco mais de 250 quilômetros. Com um detalhe bastante interessante: nessa época não existia caminhão. O transporte era feito no lombo de mulas e por estradas que não eram asfaltadas, estava muito longe disso ainda. Eram estradas precárias, de terra, com todas as dificuldades que o relevo impunha. Então, a ideia de transportar por ferrovia seria um ganho absurdo. Dessa forma, os estudos para a implantação da Ferrovia do Trigo, que naquela época ainda não tinha esse nome, começaram em 1909, só que logo eles acabaram sendo interrompidos por causa da Primeira Guerra Mundial. Só foram retornar em 1948, e nessa época quem ficou responsável pela continuidade do projeto foi a Aviação Férrea Rio Grande do Sul. Já no ano seguinte, em 1949, a Aviação Férrea Rio Grande do Sul deu início às obras, porém, essas obras acabaram demorando muito mais do que eles imaginavam. E quase 20 anos depois do início, a ferrovia se via numa situação financeira muito complicada. Ela já praticamente não tinha mais dinheiro, não só para continuar as obras, mas nem para continuar com as próprias operações. Principalmente por causa da grande concorrência com o transporte rodoviário, que nessa época já se encontrava em pleno funcionamento. E se não bastasse, nesse cenário de crise, a ferrovia se viu diante do maior desafio, que é exatamente o trecho que ficou conhecido como Ferrovia do Trigo, entre Passo Fundo e Roca Sales. Vendo então que a Aviação Férrea Rio Grande do Sul não iria dar conta da tarefa de concluir a construção da ferrovia, essa missão foi repassada para o 1º Batalhão Ferroviário, com sede em Lages, lá em Santa Catarina. E a partir daí, utilizando-se de mão de obra militar, mas sem dispensar a mão de obra civil, as obras ganharam um novo fôlego e assim seguiram em ritmo acelerado até 1978, quando a ferrovia enfim ficou pronta. Uma vez pronta, a ferrovia tinha 152 quilômetros, diferente do projeto original que previa cerca de 290, e conectava com trilhos de bitola métrica o tronco principal sul, em Roca Sales, e com a linha de Santa Maria até Marcelino Ramos, em Passo Fundo. Ela foi apelidada de obra do século pelos gaúchos, só que ela ficou pronta numa época em que o transporte ferroviário já estava em declínio. E no fim das contas, ela acabou não tendo a mesma importância da época em que ela havia sido planejada. Trens de passageiros circularam por ali até meados dos anos 90, quando foram suprimidos, ficando apenas o transporte de carga, que também foi entrando num rápido declínio até chegar na condição atual, onde circula praticamente apenas um trem por dia em cada sentido da ferrovia, e geralmente à noite. E foi em meio a esse declínio que surgiu a ideia de circular com um trem turístico de passageiros no trecho mais bonito da Ferrovia do Trigo, exatamente entre Guaporé e Mussum, que a gente tem a oportunidade de conhecer
os principais viadutos e os principais túneis da ferrovia. Levou mais de 20 anos para que esse trem turístico saísse do papel, mas, uma vez pronto, esse trem se mostrou um verdadeiro sucesso. Eu não tenho o número aqui de cabeça, mas se não me engano, ano passado, na temporada do Trem dos Vales, foram mais de 30 mil pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer os trilhos da Ferrovia do Trigo. E entre esta pequena multidão que já viajou a bordo do Trem dos Vales, estamos a Leda e eu, que saímos daqui de Campinas numa viagem de mais de 1.200 quilômetros e mais de 14 horas para ter a oportunidade de conhecer esse trem tão especial. Claro que com direito a muitas paradas, entre elas uma muito especial para que a Leda visse a neve pela primeira vez lá em São Joaquim, mas essa é uma outra história para um outro vídeo. Falando em história e falando em vídeo, esse vídeo é o primeiro nesse novo formato que a gente está pensando em trazer para vocês. O projeto Na Trilha dos Trilhos sempre teve o foco em mostrar lugares aonde os trens passam. Porém, estava faltando um pouquinho de história, um pouquinho mais desses bastidores dessas viagens. E é isso que a gente está se propondo a trazer para vocês daqui para frente. Eu espero que vocês gostem e fiquem no aguardo da nossa próxima aventura aqui na Trilha dos Trilhos. Um forte abraço e até a próxima!